O assunto hoje é ansiedade e pensamentos negativos. Quem não entende o que é isso? Toda pessoa ansiosa tem pensamentos negativos recorrentes. A gente já sabe que por dia a gente tem milhões de pensamentos. Nossa mente fica o tempo todo pensando, né? Tanto que quem tenta meditar, quem tenta se concentrar em leituras, né, tem dificuldade, porque tem muito pensamento acelerado, né? Meu convidado já chegou, que é um especialista da ansiedade. Gosto muito de aprender com ele. Então, Isaías, já te conta que eu vou hoje ficar mais escutando e aprendendo ainda que a ansiedade quer comandar a minha vida, né? Então, esperar que dê certo. A tua chegada. Olá, Isso. Tudo bom certo? Você dia, está me Sabrina. vendo? Estou sim, hoje está perfeito. Parece que o Instagram desistiu de boicotar as lives das pessoas que não estavam vendo, né? Porque agora as pessoas estão vindo, todas estão conseguindo conectar. O olhar também, né? Então, a persistência, né? Para sair Eu comecei a do usar uma ferramenta para isso, para evitar esse tipo de problema, que é o StreamYard. Aí depois eu te passo o link. Uhum. Você consegue fazer a live, os comentários não chegam lá da mesma maneira, né? E eu acho que acaba favorecendo um pouco nisso. Até não sei se você já reparou, quando a gente está fazendo a live aqui, se eu estiver falando alguma coisa, você fizer qualquer barulho desse lado, dá um corte no áudio, né? No vídeo depois de salvo. Usando a outra plataforma, não. Aí já corrige esse erro também. Vou querer sim, né? Para a gente melhorar a nossa comunicação, né? Então, Isaías, o padrão, né, repetitivo de pensar coisas ruins da gente, né? De É, pensar o pior, o que isso faz na vida da gente. A diabetes é apenas um pequeno resultado disso aí, né? é. Então, diga. Se Acaba sendo. apresente, pode ser que tem gente que vai te assistir que não te conhece, né? Ah, sim, eu sou o terapeuta Isaías Ferreira, né? Convidado aqui da Silvina. A gente se reúne uma vez por mês para poder falar sobre algumas correlações entre diabetes, entre outros aspectos da vida e da germânica também, né? Com a ansiedade. Tá bom? Isso. Ótimo. E hoje estamos aqui para falar, então, dessas relações, né, entre a ansiedade, os pensamentos negativos, os pensamentos repetitivos, né? E como tudo isso pode afetar a nossa vida para melhor ou para pior. Geralmente para pior quando não assistido. Né? Sim. É porque a Infelizmente. ansiedade domina, né? Ela não é uma ansiedade necessária, porque a gente precisa ter E ansiedade para acordar, né? Porque senão a gente não desperta de manhã, né? E sempre bom relembrar isso aí, né? A ansiedade ela pode ser benéfica. Tem gente que acaba se utilizando dessa ansiedade benéfica sem querer, sem perceber. Algumas pessoas não conseguem, talvez por estarem cansadas, talvez um pouco desanimadas com o próprio trabalho ou com alguma atividade que ela tem que exercer. Então, é o tipo de pessoa que às vezes deixa para a última hora, porque na última hora a ansiedade dá aquele up que ela precisa e ela consegue desenvolver aquele trabalho, né? tu sabe que às vezes dá certo? Dá certo? Então, a Às pessoa acaba vezes. usando para isso. É claro que seria melhor fazer as coisas com mais tempo, né? Porque o que acontece? Já vamos entrar num assunto assim, né? Então, a pessoa, ela está ansiosa, ela tem algo para fazer, mas ela não consegue se motivar o suficiente para fazer aquela atividade, para realizar aquela atividade, aquele trabalho. E ela vai deixando, então, para a última hora, porque ela sabe que na última hora, quando o tempo já estiver expirando, ela vai dar aquele gás que ela precisa, vai poder produzir, vai conseguir produzir. O tiro no pé que isso dá é que você, até conseguir fazer, você fica com aquele pensamento de que tem algo para fazer, sem estar fazendo. Hum. Então, você acerta, você usa desse recurso de usar a ansiedade a seu favor para conseguir produzir de última hora, mas perde na qualidade de vida antes que consiga fazê-lo, digamos assim. Pode demorar dias essa ansiedade de não fazer, né? Isso. Então, Enquanto isso, o corpo todo já trabalhou em estresse, né? já começa a trazer sinais, né? E a ansiedade, o pensamento negativo é um ciclo mesmo assim, que se realimenta, né? Se retroalimenta também.
Então, pensar positivo ajuda em todos os aspectos da nossa vida, em qualquer tratamento. Ah, vou tratar diabetes. Pensar positivo é bom, é benéfico, ajuda, o seu corpo, sua mente trabalha em uma harmonia melhor para conseguir executar bem esse tratamento, ter o melhor resultado possível. Não confundir também o pensamento positivo, pensar positivamente, com aquele pensamento ilusório, né? Tipo, ah, não, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar na... Meu amigo, não é assim. Vai acontecer tudo sem eu fazer nada, não precisa nem jogar, eu vou ganhar, né? A pessoa está numa crise de ansiedade. Não, eu não estou ansioso. Não. Você está, meu irmão. Você está ansioso sim. Né? Então, assim, o pensar positivo, pensar positivamente, não se trata de mentir para si mesmo, mas de buscar meios de alcançar essa positividade, de saber que ela existe, que ela está acessível a você. Isso é pensar positivamente. Sim. Né? Tem que fazer movimento, né, para sair desse pensamento negativo. Porque tem gente que lê livros de autoajuda, eu fiz isso muito, né? Nossa, pensamento positivo. O primeiro livro bobinho, idiota que eu li lá na adolescência foi o da Poliana, né? Nossa, é fingir que o problema não existe, né? E enquanto isso está se enterrando naquilo, né? Então não é pensar positivo, fingir que não tem problema, é pensar positivo e fazer coisas relacionadas, né? Tomar pequenas atitudes para esse pensamento ser uma ação, não só um pensamento lá que eu nem acredito, né? Isso. Precisa ser algo objetivo, né? Porque a ansiedade é toda permeada de subjetividade. Quanto mais a gente conseguir objetificar as coisas, melhor, né? Tornar mais objetivas. Assim. Então, está acontecendo alguma coisa comigo que me deixa ansioso, uma coisa que eu avalio como algo negativo. A pergunta o que eu posso fazer com isso? Né? Só eu tenho a resposta, né? Então, isso, e aí você consegue chegar em alguma resposta. E não ficar no porquê, porque sempre acontece isso comigo, porque outra coisa que também deixa muita gente ansiosa, né? Duas palavrinhas, o sempre e o nunca, né? Então, a pessoa que ela costuma a pensar muito nisso, nossa, é sempre desse jeito, nunca é assim e tal, é complicado. São pessoas que têm uma percepção da realidade um pouco afastada, né? Da realidade mesmo. É a pessoa Então, que é 8 ou 80, né? Então ela não tem um equilíbrio, ou ela está totalmente na depressão ou ela está totalmente na ansiedade, né? Então não tem como ter um corpo saudável se você pensa assim, né? E como que isso não traria ansiedade, né? Imagine que eu nunca vou conseguir isso, por exemplo. Então você quer não ser ansioso. Então você está ali o tempo todo, não o tempo todo, mas você experimenta vários episódios de ansiedade, já tentou várias coisas, nossa, nunca vou conseguir. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque a gente costuma a buscar uma harmonia. A nossa mente, o nosso corpo busca sempre uma harmonia, uma boa relação para que haja esse equilíbrio, né? Então, quando você se força muito a acreditar em uma coisa, todo o resto vai tentar fazer com que aquilo aconteça para que haja essa harmonia. Então, nossa, nunca vou deixar de ser ansioso. Se a sua mente subconsciente, digamos assim, aceitar essa sugestão, digamos assim, que é quase uma sugestão auto-hipnótica, né? Ele vai trabalhar para que não seja. Deve haver um bom motivo para não me curar disso. Deve haver uma necessidade por trás disso. Então ele você acaba se auto-boicotando, né? Para que não consiga mesmo alcançar. Para que haja uma harmonia, para que haja uma coerência entre o que você pensa e o que você vive. Isso. Então, a gente não aprendeu a observar nosso corpo, encontrar resposta na gente, né? Então, para a gente sair dessa ansiedade excessiva, fazer isso que o Isaías está trazendo, a gente precisa sair um pouco da nossa caixinha acostumada, né? Não, eu estou ansiosa, pronto, vou lá pegar a minha caixinha de remédio e pronto, resolver o problema, né? Então, quando eu atendo uma pessoa com diabetes, eu posso saber que o gatilho dela é a ansiedade, mas antes da ansiedade veio outro gatilho, né? Então, não tem como você solucionar a diabetes se a pessoa não está
a fim de sair da ansiedade, né? Uhum. Se ela não, eu não tenho como ajudar um diabético se ele quer continuar ansioso e só toma medicação, né? É. Então, porque não está a fim de olhar para o inconsciente, porque toda doença vem do inconsciente, não é do consciente, né? Aí eu não sei o que faz isso comigo e eu vou tomar remedinho e já resolve, né? Aí pronto, tá bom. Então fica que eu tô diabetes também, né? Porque É um não vou alívio continuar rápido. insistindo. É um alívio rápido, É um alívio rápido. mas quando a pessoa se observa um pouco, ela toma remédio para ansiedade 2 anos. Eu não preciso de remédio para dormir, eu só tomo para ansiedade. Ontem à noite uma pessoa falou isso no grupo dos diabéticos que a gente tem na comunidade, né? Opa. Eu não tomo remédio para dormir, eu só tomo para ansiedade. Digo, mas quantas horas esse remédio da ansiedade funciona? Ah, ele tira toda a dor da neuropatia diabética, ele tira toda a dor de tudo. Então é remédio sossega-leão que a pessoa está tomando e que faz dormir também. Só que o que acontece com a pessoa que toma um remédio sossega-leão? Ela sossega, ela não vai ter impulso para a vida, porque nós precisamos de ansiedade para acordar, para despertar, para ver as oportunidades, que nem você falou antes, né? Tem pessoa que deixa tudo para a última hora e na última hora ela consegue. Quem toma medicação para ansiedade não consegue na última hora, porque nessa última hora não vai ter o gatilho que vai fazer a pessoa ter esse up de repente, né? Então, tem muitas armadilhas nisso, né? Tem. E a pessoa, ela perceber a ansiedade dela como um incômodo é bom, é para incomodar mesmo, né? Por quê? Por causa disso. Se algo te incomoda, te faz sair do lugar, te faz te colocar em movimento. Pô, isso está me incomodando, por que que isso me incomoda? Onde é que isso está afetando a minha vida? E olha como está afetando negativamente a minha vida, né? Então, às vezes, assim, as pessoas, elas conseguem, graças a Deus, ter esse insight. Tem algo errado comigo, né? Tem algo acontecendo de errado. Poderia ser melhor. Então, esse incômodo e buscar sair desse incômodo leva a muitas resoluções. É preciso haver esse incômodo. Então, eu atendo basicamente 2 tipos de pessoas. As pessoas que não aceitam tomar remédio e querem tratar, ou as pessoas que já estão tomando, mas não estão tendo o resultado que elas queriam ter. Já começaram a perceber que o remédio, de fato, ele ajudou por um tempo, ajudou até que ela conseguisse tocar a vida dela naquele momento. Mas hoje já não ajuda mais, hoje já não satisfaz esse tipo de resolução. Hoje ela quer uma solução melhor. Então, basicamente, são esses 2 tipos de pessoas, né? Cai um ou outro, sim, no meio tempo, que nem sabia de tudo isso aí, tem. Mas a maioria já está nesse patamar, assim. Eu, por exemplo, na minha história ansiosa, digamos assim, eu fiquei muito tentado a usar a medicação também. Porque eu vi que parece que estava todo mundo melhor que eu. Parece que está todo mundo melhor que eu. Porque parece que as pessoas não ficam assim tão ansiosas, parece que está todo mundo com a mente tão bem, tão leve, tão tranquila. E só eu ali, aparentemente bem por fora, mas por dentro eu sabia o turbilhão que era aquilo. Então, aí eu fiquei sabendo do Rivotril, né? E antes eu tinha muito medo de... conhecem bem esse remédio. Eu tinha muito medo de tomar remédio, assim, de viciar nisso mesmo. Eu não queria isso para mim. De tomar remédio para uma coisa e acabar afetando uma outra área da minha vida, uma produtividade menor, talvez, me deixar mais letárgico. Então eu tinha esse tipo de receio. E aí eu soube do Rivotril, achei que era a mesma coisa. Aí eu comecei a ver, descobri que muita gente tomava ao meu redor. Em minha volta tinha muita gente que tomava Rivotril. Falei, talvez não seja algo assim tão, né? Talvez eu possa experimentar. E eu fui lá, fui ler a bula da medicação. Falei, pronto, né? Esquece, não vou tomar também. Vou ter que resolver essa ansiedade de outro jeito. E eu sempre achava que a minha ansiedade era por conta, assim, eu acho que uma falta de realização, uma falta de autoestima. Então, tudo isso ia gerando essa ansiedade, ia se retroalimentando, digamos assim. A ansiedade aumentava, eu produzia menos, o que fazia com que eu me sentisse menos ainda ficava mais ansioso, sabe? Era algo muito, muito ruim, muito ruim. Até que foi com as terapias mesmo, graças a Deus, assim, que me mostrou o que eu precisava para que eu pudesse sair da ansiedade. E uma das coisas que ajuda muito a sair da ansiedade é você ter a sua identidade, é saber quem você é. E isso é uma grande causa de ansiedade. A gente já está fugindo um pouco do tema de hoje, né? Mas... Não tá, porque a identidade é o conflito que causa diabetes, né? O conflito da identidade, né? Sim.
É uma pergunta aqui. Você antes estava falando sobre a pessoa que se compara, a pessoa busca a solução, né, quer soluções, né? Eu lembro, uns 2 anos atrás, eu entrava no YouTube, no Instagram e olhava os vídeos da nossa professora, da Marina, Aham. que é a professora da medicina germânica, a mentora, e ficava me comparando. Eu ansiosa e ela falando tranquilamente do mesmo assunto e eu não conseguia falar, né? Então eu entrava nesse padrão negativo de pensar eu não consigo e ela consegue, né? Hum, E isso foi me dominando por um bom tempo, até que eu perguntei para uma mentora como ela é tão autoconfiante e eu não sou, né? E eu queria que ela me resolvesse isso, né? Então, se você quiser responder a pergunta da Cristiane, que é nossa colega também, né, da medicina germânica, se você usa alguma técnica, se tem algo que você indica, pode responder. sim. Oi, Cris, tudo bem? Para tirar a pessoa da ansiedade, eu uso uma associação de técnicas, né, na verdade. Então, eu faço bastante uso da hipnose clínica, a hipnose mais ericksoniana mesmo, o uso da PNL também, e uso da germânica para saber mais onde atacar. Onde, sabe, a germânica me dá muito um alvo mesmo. Do que a gente está falando aqui? Então, eu tenho sempre uma conversa no início, nessa conversa eu começo a pegar os predicados, as palavras-chave que a pessoa vai me dando, isso vai me dando pistas, assim. Então, aquela pessoa que talvez ela sente, você começa a perceber que a preocupação dela, a ansiedade dela está muito ligada aos feitos dela. Se ela cometer um erro, parece que tudo vai acabar o mundo, né? Então, ela não pode errar. Ela não pode errar. O que acontece é culpa dela. O que aconteceu foi culpa dela. Então, isso já começa a me trazer umas nuances de uma pessoa que talvez tenha sido julgada e se sentido culpada por algo que aconteceu e nem era culpa dela. Ou até era. Talvez ela tivesse até uma participação, mas não nessa intensidade com que ela sentiu, né? Então, Coisa do às vezes a pessoa passado, vem... não do presente, né? Isso. Então, a pessoa, às vezes, eu quero tratar a ansiedade. Eu já faço uma anamnese perguntando o que mais ela gostaria de tratar, se já fez alguma cirurgia, se já passou por algum tipo de tratamento. Então, outros tipos de tratamentos e cirurgias que ela fez por uma questão física, uma doença, também já me dá uma ideia de como ela está estruturada mentalmente. E aí, fazendo toda essa análise, não fica tão difícil chegar na causa da ansiedade. Às vezes, assim, na primeira sessão a gente já consegue chegar nessa causa, né? Uhum. E já tratar ali com uma certa eficácia de que já aconteceu de na segunda, na terceira sessão a pessoa não tem mais o que ver aqui, tá tudo certo, sabe? Então, é algo que realmente precisa ser visto dessa maneira, é uma maneira integrada. A gente fala assim, parece algo difícil de se fazer, mas Não não é. é, mas não é. A ansiedade não é algo difícil de se tratar. Na verdade, não é algo difícil de se tratar. Porque é uma coisa que, conforme você vai compreendendo o que está acontecendo ali, é simples. E quando você chega no simples, aí você entendeu de fato o que está acontecendo e como resolver aquilo. Eu Sim. não sei se eu consegui explicar muito Eu, bem. Talvez eu, só fazendo um atendimento mesmo para mostrar. eu acredito Mas, que sim, né? Porque que nem a gente estava falando antes, já todo sintoma vem do inconsciente, né? Então, numa anamnese ali, numa conversa, você faz a pessoa trazer isso para o consciente. isso. E o que está no consciente não nos domina mais. Aí posso até de vez em quando ter assim aquele início de ansiedade, mas quando eu já tenho consciência qual o gatilho que me despertou essa ansiedade, Isso. eu já consigo resolver, né? Então eu já encontro a paz. Tipo, a gente tem o DHS, né? Que nisso a gente Sim. aprende bem na medicina germânica. A gente tem os conflitos. Não é que a gente não vai ter mais brigas, não vai ter mais ansiedade. Só que a gente não vai mais olhar para aquilo como, nossa, agora eu morri, agora perdi tudo, né? Então a gente, É. às vezes, numa discussão, a gente tem aquele fervor na hora, mas a gente sabe que o inconsciente está trazendo algo que está fazendo o sangue ferver, né? Então a gente sai da ansiedade sozinha de novo, né? É isso mesmo, porque aí, mas essa ansiedade que a pessoa começa a reviver, digamos assim, com os conflitos que a gente tem no dia a dia, Sim. já não é mais aquela ansiedade patológica. É claro, a gente não se curar da ansiedade não é se tornar uma pessoa imune a sentimentos digamos assim, de medo, de raiva. Não, você não está imune a isso, mas você vai lidar com isso de outra maneira. Você vai mudar
seus filtros. Isso, acho que a gente precisava chegar nesse ponto. Né? Que Isso. nem essa pessoa que eu disse que ela acha que qualquer coisa que ela comete um erro mínimo. E com esse erro mínimo, ela acha que, por exemplo, que ela vai perder o emprego ou que vai perder o casamento, o O namorado, imaginário né? já vai tomando Isso. conta. Ela começa a fantasiar em cima daquele erro mínimo. Aquele erro mínimo vai se multiplicando, se tornando uma coisa terrível, né? Então, pessoas dessa maneira, imagine que talvez uma criança, dá um exemplo aqui, né? Uma criança que os pais se divorciaram. Eu acho que é porque eu sou assim que meus pais se divorciaram. Ela assume a culpa, né? Então, quer dizer, você vê que os pais às vezes reclamavam muito do barulho, talvez. Ah, eu acho que é por causa do meu barulho. Então já é aquela criança que cresce calada, não se manifesta, ansiosa, morrendo de medo de cometer algum erro para que não aconteça uma coisa catastrófica na vida dela. É isso. Entende? Então, aí é onde está, Silvina. É isso. A pessoa não tem consciência do que aconteceu, né? Mas é algo assim que tá carregando no. Tá dando um delay aqui na tua imagem. Será que é tu? Se você. Isaías, travou para mim, para vocês também? Oi? Voltou? Opa. Voltou. Deu uma apagada na tua imagem. Então, se você quiser comentar sobre os comentários da Elisângela, que ela fala se ela está no lugar dela, né? A segunda comentário já responde o primeiro, né? Pesado, cansativo para elas, mas mesmo assim, isso me conflita, me embaraça. Qual que é a primeira pergunta dela? Não entendi. Sou dona de casa, gosto de cuidar da família de perto e fico me perguntando se estou no meu lugar. Vejo as minhas irmãs, olha a comparação, amigas trabalhando fora e cuidando da família, mas vejo que é muito de a continuação, pesado, cansativo para elas, mas mesmo assim isso me conflita, né? Me embaraça. Isso. Se te conflita, é porque tem conflito, né? Porque Conflito. se fosse de verdade que você gosta de ser dona de casa, você estaria em paz, né, com isso. Você estaria olhando para elas e entendendo que realmente a jornada delas é pesada, mas não ia te chamar atenção, né? Você ia ficar em paz com isso, né? Então, se tem um Ou o conflito... contrário, né? Ou o contrário, ela pode ser muito bem feliz em ser dona de casa, em cuidar da família dela, de estar bem nesse lugar. Mas talvez esse medo dessa comparação, de não ser, te coloque em conflito. Então você fica numa dualidade. Eu amo fazer isso, mas como as pessoas me veem fazendo isso, né? Aí existe essa questão desse status, né? Dessa ansiedade pelo status também. Então, quando você vai se apresentar, com que você trabalha? E aí, infelizmente, muitas pessoas têm uma reação muito ruim, né? Eu sou dona de casa. A pessoa olha para a pessoa como se não fizesse nada. Ser dona de casa é um dos trabalhos mais exigentes do mundo, né? E eu, particularmente, admiro muito isso. Admiro muito isso, essa dedicação de poder estar com a família, de ser para a família, né? Então, eu conheço pessoas que não gostam de viver dessa maneira. Ótimo, elas vão viver da maneira delas. Mas eu conheço pessoas que amam viver dessa maneira e vivem assim. E eu conheço pessoas que amariam viver dessa maneira, mas não conseguem porque existe talvez uma cobrança, que ela imagine que haja uma cobrança sobre ela, por ela ter que trabalhar fora, ela desempenhar um outro tipo de papel, né? Então, conhecer a sua identidade, saber realmente quem você é e saber o que você realmente gosta, o que você quer para você, isso já começa assim, já dá um norte muito grande para você. E aí você se libertar dessa suposta cobrança, digamos assim, te liberta de todo o resto, porque quer dizer, não importa muito o que A, B ou C estão fazendo, ou A, B ou C estão pensando, você faz o que você ama fazer. E pronto. O eu gosto, né, também ele ele engloba toda a visão de futuro, né? Então, por exemplo, você gosta, não sei que idade você tem, Elisângela, né? Mas eu gosto também de ser dona de casa, eu sou dona de casa, mas eu não gosto de pensar que agora meus filhos já foram para a vida, não preciso mais de mim, meu marido também tem um trabalho independente e eu continuo gostando. Aí tem que se fazer essas perguntas, até quando eu gosto, né? Então, se você te dá uma ansiedade de pensar, nossa, meus filhos não vão poder casar nunca, se eles casarem, eles têm que vir morar comigo, porque... Então, é um gostar porque tá cômodo, né? Então, gostar precisa olhar, assim, se isso te dá ansiedade de pensar no futuro,
Ou se você, de repente, Elisângela, você, não, mas você tem foto ali com criança, né? Então, se você já está na idade que eu passei, quando meus filhos ficaram independentes, eu entrei em depressão, porque eu achava que eu gostava, mas eu tinha muito medo da solidão, né? Então, meus filhos não saíam de casa, mesmo já com 25, 26 anos, meu filho ficava dentro de casa, porque ele sabia que a mãe precisava dele, porque ela ia se sentir sozinha, porque a criança sabe, né? O filho sabe como a mãe se sente, né? Então, se você gosta mesmo, depois que você ficar sozinha, independente do que os filhos fizerem da vida, você gosta de verdade, né? Às vezes o gostar é cômodo, né? Então a gente sempre precisa não colocar uma, uma sentença em cima disso, mas dizer assim, será que o que me fala é verdade? Será que é só porque eu tô gostosinha aqui, né? Daí a importância de se conhecer, de saber o que gosta e por que gosta. Ah, se eu estou em conflito com isso, por que eu estou em conflito com isso? Não é algo simplesmente, nossa, eu tenho um problema com isso, mas com isso o quê? Vamos esmiuçar isso aí melhor, sabe? É o que te incomoda. Você olha para elas, você vê elas fazendo e você meio que quer, mas não quer. O que ali você gostaria de ter, o que você gostaria de não ter. Né? Então, você começar a se conhecer melhor a respeito disso vai te dar essa garantia melhor, uma garantia maior de conseguir viver cada fase. Então, você decidir que eu quero sim, eu quero dedicar 100% para minha família. Ótimo, tudo bem. Mas você sabe, sabendo que isso é uma fase. Haverá a fase, como foi a da Silvina, em que os filhos sairão de casa. Né? Esse é o trâmite normal, digamos assim, da vida. Né? Então, Sim. se isso ainda estiver tudo bem para você, então realmente você gosta disso pelos motivos certos. Porque é a fase que as mulheres ficam doentes. Os homens ficam doentes quando se aposentam, né? As mulheres ficam doentes quando os filhos saem de casa, né? Ou nessa fase a mulher se reinventa, se reconstrói, que foi o que eu fiz, que eu estou fazendo, ou a mulher vai para uma diabetes, vai para um câncer, vai para uma doença, uma depressão e vai para a morte, né? Se entrega, ou às vezes não para a morte, mas a morte da vida, da dignidade dela, né? Então, essa fase, depois dos 45, 50, algumas 60, elas são fases cruciais, né? Que a gente também estuda o nosso cérebro, como muda, que até os 42 anos, que é a idade que a nossa amiga está, ainda está na fase assim de ser materna, né? Da maternagem. Depois que chega mais na menopausa, mais para frente, essa fase passou, né? Então nosso cérebro já traz, não, ela já não vai produzir mais, então ela precisa algo, né? Daí começa a despertar a ansiedade, né? Começa a vir a diabetes, porque ela quer mais, ela não quer ficar naquele marasmo que a vida dela é. Então a diabetes na menopausa é a melhor coisa, né? Se tu olhar por esse lado, porque ela vem te trazer uma energia, uma ansiedade para você não ficar nesse marasmo, né? Então é a oportunidade. Se está trazendo conflito, Elisângela, qualquer uma que escute, né? Se está te mexendo com tua estabilidade, com tua paz, com os teus serás que você colocou ali, se está mexendo é sinal que você está querendo algo mais. E tem oportunidade, né? Hoje sempre foi assim, a vida dá oportunidades, né? Ela pode criar algo mais ou algo menos. Né? É Tem. sempre para tentar equilibrar aí. E daí a importância de fazer essa boa separação entre o que você faz e quem você é. Né? A Silvina Isso. falou muito bem dessa questão. Os homens costumam adoecer quando se aposentam. E as mulheres quando deixam aquela função que tinha na casa, com os filhos e tal. Por quê? Porque atrelou muito a identidade própria o que faz a função. E aí, agora, se você sabe de verdade quem você é, o que você gosta, quem é você de fato? Você não é o que você faz, você é você. O que você faz é uma extensão de você. Então, quando você deixa de fazer o que fazia, não afeta a sua identidade. Você não morre por dentro, né? Digamos assim, você não tem esse medo de morrer por dentro. Então, aí você consegue ter uma qualidade de vida melhor porque você sabe diferenciar bem você do que você faz. Então, independente se você vai mudar a sua função ou não, não vai afetar quem você é. É só mais uma fase nova a ser aproveitada agora. Você consegue aproveitar as fases da sua vida de acordo com quem você é, de fato. Isso que você está trazendo sobre identidade, já desde quem chegou depois vai quiser assistir a gravação, né?
a gente acha que a gente é aquilo que a gente faz, né? Então, eu sou professora, então eu sou professora. Eu sou mãe, eu sou mãe. Eu sou terapeuta, né? Não, antes de ser essa profissão, eu sou uma pessoa, né? Quem sou eu de verdade, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu não sei quem eu sou, então já começou aí, né? Então precisa, não vai também assim dizer, nossa, agora eu vou achar quem eu sou, vou deixar de ser mãe, né? É um caminho paralelo. Eu vou começar a procurar quem eu sou, né? E tem muita gente ensinando a encontrar a própria identidade. E Isso. quando a gente está na família diabética, não é fácil encontrar a identidade, porque a mãe já estava no mesmo processo, o pai, os nossos ancestrais já vieram sem uma identidade, né? Já perderam a vida para a diabetes. Então a gente precisa procurar na nossa raiz, né? Precisa procurar pela mãe, pela avó, né? Quem é mulher, principalmente, homem também, né? Então, mas se você chega na mãe e você não encontra a tua identidade lá, onde você vai procurar, né? Então, por isso que é um caminho. E o pensamento negativo, ele é só um resultado dessa falta de saber quem a gente é. Isso. E ficar atento, porque o pensamento negativo ele acaba favorecendo um ambiente mais ansioso para você também. Então, aí é onde vira uma bola de neve. Né? Então, a pessoa mais ansiosa, ela costuma já ter um pensamento negativo. Muita gente fala assim, é um pensamento negativo, a ansiedade é um pensamento negativo com relação ao futuro. Mas ela só tem esse pensamento negativo com relação ao futuro porque ela viveu algo no passado. Então, é aquela história do gato escaldado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Por que ele tem medo da água fria? Mesmo que não precise, não há necessidade de ter medo da água fria, mas ele tem medo. Por quê? Porque ele já foi escaldado um dia, né? Então, a ansiedade, ela está ligada ao futuro? Sim, mas tem causa no passado, né? Sim. E vai esse padrão de pensamento negativo. Bom dia, Marlene. Bom dia, pessoal que está chegando também, né? Esse padrão de pensamento negativo, ele vai sempre bater na porta de novo, né? Então, se eu tenho que fazer uma reunião, nossa, mas será que alguém vai querer? Será? Nossa, Tem muitos serás que vem, né? Só que eles não dominam mais quando a gente já se conhece. Agora, semana que vem, eu vou fazer um workshop, né? Algo diferente que eu nunca fiz. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou... Vem um monte de serás, né? Claro que eu vou dar conta, mas o pensamento negativo que eu sempre tive, ele bate na porta, né? Então, mas se eu não fizer nada com isso, se eu me deixar dominar, quem vai me dominar é a ansiedade, é a insônia. Então, tudo isso, esse antigo, vai tudo vir com força de novo se eu deixar o pensamento negativo me mandar, porque daí o meu sentimento vai ficar negativo. E essa bola de neve que você falou, ela volta com tudo e nos toma conta de novo, né? Então, se eu sei que eu preciso dar um passo, eu vou dar um passo mais pequenininho, igual um bebê que está começando a andar. Ele não vai começar a correr de uma vez, mas dá um passo pequenininho e até pegar firmeza, segura na mão de alguém, se escola em algo, mas dá o passo, né? Porque a neuropatia diabética, eu descobri ontem que eu já tenho, né? E não sabia que eu tinha, né? Então, a neuropatia diabética que faz o pé da gente deformar, ele começa a se formar desde a infância, né? Só começa a se manifestar mais agora, né? Quando ele ficou crônico, né? É isso mesmo. Nossa, espalhei tanto assunto aí que... Nossa, é verdade. A gente começou de um jeito e fizemos no meio de outro. Mas é o pensamento negativo, a ansiedade está sempre presente, né? Sim. E essa questão de... Você falou, nossa, será que eu vou dar conta, né? Muitas pessoas têm esse receio constante, mas não só com relação ao trabalho, mas com as pessoas. Então, alguém passa, não cumprimenta. Mas será que eu fiz alguma coisa de errado? Olha só, a pessoa só passou e não cumprimentou. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ela não gosta de mim? Sabe? Então, olha, já vem trazendo pistas também do que pode ter acontecido antes para que ela tenha esse medo de não ser aceita agora, de não ser amada. Aí volta de novo na questão da rejeição, né? Do medo de ser rejeitado, de não ser amado. E aí isso gera essa ansiedade. Ela é ansiosa, ela não sabe por quê. E talvez ela seja ansiosa porque ela tem medo de ser rejeitada. E ela tem medo de ser rejeitada porque ia ter sentido isso um dia. Então, olha só onde vai chegando, sabe? Por isso que eu digo que tratar a ansiedade não é difícil. Porque é uma coisa... É subjetivo? Mas é quase linear, sabe? Então... coisa de tomar consciência de quem a gente é.
Isso. Porque você falou assim, o medo da rejeição. Por exemplo, a pessoa está num grupo de 30 pessoas e a professora sempre te puxa para frente, fala fazer isso. De repente, a professora ou aquele chefe, o patrão, né, não te dá mais aquela corda, ele começa a dar corda mais para outro. A pessoa que tem medo da rejeição já começa a dizer, ele vai me dar conta, ele vai, que eu fiz, será? O que aconteceu? Será que eu estou mesmo ruim assim? Começa o pensamento negativo, e isso se aplica para casamento, para amizades, que nem você falou, né? O pensamento negativo, ele faz a pessoa pegar um olhar torto, ou a falta de um olhar de uma pessoa adulta, ele faz a pessoa entrar naquela caverna de novo, de lá quando a mãe, ela queria muito a aprovação da mãe quando aprendeu para bater palma a primeira vez, e a mãe não aplaudiu também, né? Ou a mãe estava ocupada e não sorriu, né? A mãe, então a criança interpreta... Foi para a festa, não levou o filho, né? Tipo um exemplo desse. Isso, sentiu como abandono, como rejeição. E se você não sabe o que fez você entrar na caverna de novo, entrar na ansiedade, você vai ficar sempre de novo recaindo, né? Então, as recaídas na ansiedade, elas são frequentes quando a gente tem um pensamento negativo. Uhum. E começar a olhar para dentro de si mesmo, assim, sem medo. Você não vai ter resposta todas as vezes, né? Ainda mais sozinho, né? Então, assim, eu estou me sentindo assim agora, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo indisposta porque essa pessoa passou e não me cumprimentou. Mas por que eu estou me sentindo assim? Sim. Se faça essa pergunta, mas por que eu estou assim? Sabe? Comece a buscar uma explicação lógica para a coisa. Não simplesmente, porque não gosta de mim. Isso é muito raso. Procure algo mais profundo. Mas por que eu me sinto assim? Mesmo que de fato, vamos supor que ela não goste mesmo. Por que eu me senti assim? O problema dela, né? Então, mas por que eu me sinto assim? Sabe? Aceitar. Aceita que você está se sentindo, né? Então, às vezes alguém vai muito bem em alguma coisa e você sente aquela coisa como se fosse uma inveja. Você não suporta acreditar que você possa estar sentindo inveja de alguém, porque isso não é da sua índole, não é do seu perfil. Aceite que você sentiu. Eu senti. Mas por que eu senti? Porque se você nega, você não vai chegar na resposta. E se você não chegar na resposta, você não vai dar a volta por cima disso. Sabe? Você precisa resolver isso. E para resolver, você tem que olhar. E olhar com aceitação. Aceita. Você não é perfeito mesmo. Eu estou sentindo isso agora. E por que eu estou sentindo isso agora? Sim, sabe? Tentar buscar essas respostas. Fazer as perguntas certas diante do que você sente. Isso é muito importante. Sim. Que nem nossa colega Elisângela falou, né? Assim, ela vê as amigas e as irmãs dela fazendo, mesmo que para elas é cansativo, mas por que isso te traz conflito, né? Então, negar que traz conflito é não estar aberta para encontrar a solução. É isso que o Isaías exemplificou, né? Então, se você... Enquanto a gente continuar negando, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Mas será que eu vou gostar mesmo que a minha vida não for nesse conforto? Esses dias atendi uma mulher que mora com a filha e está muito gostosa. A filha... também tem uma vida própria, ela tem vida própria. Eu falei, não quero mais casar. Encontrou um namorado e ele quer casar, né? Então, eu não quero casar porque tá muito bom aqui com minha filha. Vai que não dá certo. Eu digo, quanto tempo tua filha vai ficar nesse conforto junto com você? Você tem que olhar um pouco mais longe para você ver o que você gosta mesmo. Se é do conforto de estar com a filha ou você tem medo de arriscar uma vida diferente, né? Medo do que pode vir. Então, se é a ansiedade, o medo, o pensamento negativo que está te dominando, você não está fazendo a escolha certa. Então, diante de um conflito, de uma situação, uma decisão que precisa tomar, sempre observar o que está por trás da decisão de querer ficar junto com a filha, que não precisa, que não vai estar sempre querendo a companhia da mãe, né? A Cristiane falou uma coisa interessante aqui. O que nos incomoda nos outros, muitas vezes, é um sinal para a gente encontrar o que está em nós. E eu vou dar um exemplo meu disso aí, tá? Vou fazer uma confissão aqui. Uma vez minha esposa começou a me apresentar uma certa personalidade na internet. Eu de cara não gostei dele. Não gostei dele. Eu fiquei assim, por que eu não gostei dele? Sabe? Que eu tentava encontrar um motivo de achar porque eu não gostei dele. Eu não entendia por que eu não tinha gostado, né? Aí no fim eu percebi. Mas porque eu me permiti olhar, me permiti saber. Né? Saber que eu senti isso. Eu não gostei do cara, sei lá, meio estranho, mas eu forcei um pouco, ouvi o que ele tinha a dizer, não era ruim. Por que eu não gostei dele assim tão de cara? Bom,
eu senti nele que ele estava uma pessoa muito montada. Sabe quando a pessoa se monta para algo? Então, ela monta uma característica aqui, outra ali, e ela se monta em alguém, como se fosse um personagem para fazer aquilo ali. Né? E aí, o que eu me toquei? Eu cometi esse erro no começo da minha trajetória. Então, praticamente eu refiz meu guarda-roupa, sabe? Não, que agora tem que passar uma imagem assim, 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 assim. E depois me senti tão idiota por ter feito isso, que falei, poxa, eu estou perdendo a minha autenticidade, né? Então, eu não posso perder isso. Eu não posso fazer isso. Então, eu me senti tão pequeno por ter feito isso, que eu fiquei, assim, nossa, não queria nem pensar. E quando eu o vi e senti que ele estava fazendo a mesma coisa, ele me fez lembrar de algo que eu não gostei em mim, entendeu? Então, Sim. olhar para ele, saber que talvez eu estava olhando para mim, não, mesmo que não seja no presente, era o eu do passado, olhar para ele e saber que talvez ele representasse isso, me trazia um incômodo, né? Então, eu não gostava do cara. Mas não é que eu não gostava dele, eu não gostava do que ele me remetia. Aí passei a gostar um pouco mais dele. Então, quer dizer... Tem pessoas grandiosas que realmente trazem mensagens boas pra gente, mas a gente não consegue pegar a mensagem porque aquilo é mais forte, né? Aquela dor de ter sido... Porque quando a pessoa monta uma imagem, que né, a mídia pede isso, né? Você precisa parecer rico, você precisa aparentar uma pessoa bem-sucedida, né? Então, é isso que o Instagram cobra. No Instagram, não. As pessoas que falam, né? Aí, se você monta essa imagem falsamente, quando você encontra uma pessoa igual a você, você já vai parar de seguir, já vai começar a jogar pedra nela, mas é porque tá se identificando mesmo, né? Isso corrige muita coisa, porque hoje eu conseguiria ter uma amizade com a pessoa, por quê? Porque eu compreendi que não era ele, era algo que estava em mim mesmo, era um filtro meu ali, né? E às vezes foi tão bom porque reforçou essa questão da autenticidade. Falei, não, agora que eu percebi mesmo o quanto isso me incomodava, eu não tinha percebido. Então, olha como que apresentar essa pessoa para mim me trouxe tanta coisa, tanto benefício. Se eu tivesse ficado parado na superfície do não gostei dele, eu não teria ganho nenhum com isso. Não tem o aprendizado que a vida te trouxe, né? Então, sempre quando algo isso que a Cristiane trouxe, né? Algo nos outros nos cutuca, é porque tem... Aproveita. Que é uma ferida que está se mostrando, né? Aproveita e descobrir o que é que está cutucando aí e resolve. Né? Isso aí. E a vida nos ensina, a gente aprendeu que tem uma dor de barriga, a culpa foi do alimento. Tem diabetes, a culpa é do açúcar. Tem dor de cabeça, a culpa é da pressão alta. Não tem culpado, né? Tem um motivo. Então, se você tem pressão alta, tem alguma coisa, né? Não é porque tem algo que você precisa tomar medicação e tirar o sintoma da pressão alta. A hora que você para de tomar medicação, você infarta, você está todo estragado por dentro, né? Então, se você tem uma alteração no teu corpo, não tem culpado. Tem algo que precisa ser mudado dentro de você, né? No teu jeito de viver, no teu jeito de olhar a vida, no teu jeito de encarar teu dia a dia, né? Então, parar de culpar, isso que a gente... É um aprendizado, né? Porque automaticamente... nossa, assim, qualquer pessoa que você conversa fala, eu tenho queda de cabelo, acho que é culpa do estresse. Eu tenho alergia na pele, é culpa daquele shampoo, é culpa daquele sabonete. Sempre tem um culpado. E não é assim, né? São consequências de outras coisas, né? Aí basta saber o que foi agora. Pode ser que seja o sabonete? Pode ser. Pode ser uma reação química? Pode. Mas se dá na maioria não acontece. Acontece com você, talvez aquele componente seja um gatilho para você. Aí é outra história, né? Sim. Porque se ele fosse uma coisa tão agressiva assim, não seria só em você. Sem outras pessoas também. Sim. Né? Então, o estresse pode ter manifestado algo? Você pode, porque o estresse ele acaba piorando o seu ambiente. Então, imagine que você já tem um conflito dentro de você que joga ali em simpaticotonia, né? Ele se manifestaria, quanto mais simpático-otônico você está, mais ele se manifesta em você, mais essa doença, essa alergia, seja o que for, ela se manifesta. E você está vivendo um momento de estresse agora. O que acontece por conta do cortisol e tudo mais? Você sobe mais um pouco na simpaticotonia. Então agora se manifesta ainda mais.
Mas não quer dizer que aquela doença não estava ali, ela só estava imperceptível. É. A situação de estresse trouxe à tona o que já estava ali. E se nesse momento encontra um pernilongo da dengue, já pegou a dengue, né? Porque Verdade. É, é um assunto bem polêmico, né? Mas a gente sabe que a dengue, a moda da doença agora é a dengue, ou ansiedade, depressão, né? Mas aqui na nossa cidade está em alta a dengue, né? Então, depois da pandemia, todo mundo ficou em ansiedade mais elevada, mais estresse, e a dengue tomou força, né? Então, tudo isso está relacionado com o nosso jeito de ansioso de viver. E é tão gostosinho dar culpa para um pernilongo, né? ah, mas é o modo como foi ensinado, né? A gente aprende desde criança, né? Esse dia eu estava passando na cidade assim, tinha uma faixa. Uma faixa que era para botar medo mesmo, Uhum. né? Tipo, a dengue mata, alguma coisa assim que dava a entender como se a morte estivesse do lado. Eu falei, gente, qual que é a intenção disso? Qual que é a intenção de provocar tanto medo nas pessoas? Onde é que o medo vai poder ajudar a pessoa? Até na prevenção mesmo, onde vai ajudar, né? Então, aqui em casa eu não tenho nenhum potinho de água parada aqui, eu não tenho. Mas eu mato, acho que uns, sei lá quantos pernilongos aqui por dia que aparece, sabe? Então, aí eu vou ficar, se eu aliar isso ao medo, como fica? Porque o mundo gosta que a gente tenha medo, né? E a Organização Mundial da Saúde Também. investe dinheiro alto para deixar as pessoas mais medrosas. Em relação à dengue, está vindo novidades, né? Para dizer que é realmente o pernilongo e vai ter muito gasto, muita coisa, muito investimento para combater o bichinho de novo, né? Mas enquanto isso a pessoa continua com mais medo, com mais ansiedade. E as pessoas estão olhando como uma nova pandemia, né? Porque é facinho trazer uma nova pandemia se está todo mundo em alerta, em ansiedade, esse medo, né? Então é o medo que controla muitos interesses maiores, sim. E a gente é massa de manobra, né? Se eu tenho medo, claro que eu vou querer que o drone entre dentro da minha casa passar veneno para dengue, né? Porque agora foi afirmado pela Organização Mundial da Saúde que o pernilongo é criado e a dengue é criada dentro de casa. Né? Então vai ter milhões de drones voando por aí. Quem ganha com isso, né? Quem ganha, exato. Quem ganha. Então, Isaías, nosso horário correu. E está bom por hoje? Mais algum recado final? Mas para mim foi ótimo. Vou baixar e postar no YouTube. Quem quiser compartilhar com as pessoas que são ansiosas e que tomam remédio e acham que isso é necessário, é normal, pode compartilhar, né? Que sempre quando a gente ajuda alguém, a gente está fazendo um bem para nós mesmos também, né? Sim. É bom que seja bom para o ecossistema todo, né? É isso. Se é bom para você, é bom para mim, é bom para todos, é bom. Tá melhorando o mundo, né? Isso. Obrigada. Show de bola. Vocês também estão aí com a gente, né? Obrigadão, tá? Até amanhã, 11 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.